Bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E, segundo F. Estamos iniciando mais uma aula de expansão ligada ao nosso itinerário formativo, nós, robôs, as relações socioculturais e de trabalho. Bom, nas aulas passadas, pessoal, a gente trabalhou a questão da globalização. A gente está trabalhando na globalização, a sociedade da informação, né? Tudo que vai incluindo aí as nossas aulas de itinerário para a gente entender como é que está funcionando a sociedade atual e como que ela se organiza, conseguiu chegar a esse ponto, tanto na evolução tecnológica e na evolução social, tá? Sabemos que na evolução tecnológica, pelo meio do advento da globalização, nós somos contemplados hoje com muitas coisas que facilitam a nossa vida, mas também sabemos, graças às aulas anteriores, que nem todas as pessoas no mundo possuem esse meio facilitador. Agora, falando um pouco do aspecto social, sabemos também que a nossa evolução social, ela, ao invés de evoluir com a tecnologia, ela não evolui. Então, a evolução dos seres humanos, obviamente, não estou falando da capacidade intelectual, mas eu estou falando da capacidade de socialização entre as pessoas. É ainda muito. A gente não pode falar que a gente alcançamos o nosso máximo rastro de evolução, então, porque nós trabalhamos a questão de desigualdade, a questão de desigualdade no trabalho. Então, tudo isso são motivos para que a globalização seja meio que um contraditório, né, do que ela deveria ser, né, porque a globalização no campo do campo de vista econômico, técnico, vai bem, mas no campo de vista social não, né? E tudo isso ligando com os organismos sociais, com o neoliberalismo, a gente chegou até aqui. Então, nas aulas passadas eu falei também sobre trabalho e obviamente que a globalização vai influenciar o trabalho, tá? E é isso que a gente vai estudar nessa aula. Bom, que a globalização, vocês já sabem, a globalização é um processo de interação da economia e da cultura mundial. A globalização só se tornou possível com o avanço da revolução técnico-científica iniciada em 1970. Já expliquei para vocês também que antes a gente teve outras fases da globalização, tá certinho? As redes de comunicação são o elemento essencial para o desenvolvimento da globalização, possibilitam novas formas de organização da população também, tá? Então, a gente vê mais um mapinha de fluxos aí, como eu já mostrei para vocês em sala de aula. Passando aqui, pessoal, do meio natural ao meio científico, técnico, científico e informacional. Então aqui a gente vê a evolução, né? Olha que interessante, aquilo obviamente que é como se fosse uma charge, mas nós temos aqui os nossos ancestrais e até nós chegarmos aqui no meio técnico informacional, onde a relação de trabalho muda, tá, pessoal? Você vê o homem ali, o penúltimo homem com um instrumento de trabalho e o outro já trabalhando no computador, tá? Então olha só, era da pedra, era do bronze, era do ferro, tudo isso remetendo à questão do trabalho, era do escudo, era moderna e era do computador, né? E é isso mesmo que a gente vê hoje, ainda mais avançado cada dia mais, né? Há um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a informação. O modo de desenvolvimento social e econômico, onde a informação é o meio de criação de conhecimento, desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida do cidadão. Então, pessoal, hoje a gente pode falar assim que a tecnologia, o meio informacional, vai contribuir para a produção de riqueza dos vários países. Hoje você consegue se comunicar, fazer uma transação bancária rapidamente, assim como o social também era para melhorar com o advento da tecnologia, da tecnologia. Mas não é isso que acontece, infelizmente, tá? Passando aqui. Era só um minutinho, pessoal. Já volto aqui rapidinho.
Bom, pessoal, retornando aqui o que estávamos falando, né? A globalização e a sociedade da informação, que tem como objetivo aí justamente a ligação, né, pessoal, entre o social e o tecnológico, ok? Mas a gente sabe que esse contexto na atualidade não é tão abrangente assim, correto? A globalização é baseada na circulação da informação. Surge assim a sociedade da informação que a gente tanto fala na sala de aula. Para a sociedade avançar, todos devem ter acesso às tecnologias de informação e comunicação presentes no nosso cotidiano, que constituem instrumentos indispensáveis às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer. Mas como eu falei, né, a gente sempre tem que ter uma visão crítica, porque não é isso que acontece. Apesar de, é claro, hoje muitas pessoas conseguirem sim ter acesso à tecnologia, à internet, né? Por exemplo, dá um exemplo da nossa cidade, né? Não é uma cidade tão grande nem tão pequena, então a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso aos meios tecnológicos, isso é muito importante. Mas a gente precisa lembrar que não é todo mundo que consegue esse acesso, ok, pessoal? Na nossa cidade, no estado de São Paulo, nos outros estados, no Brasil, nos outros continentes, entende? Então, para ser globalização, tem que estar globalizado mesmo, mas não está de fato, ok? Passando aqui, olha só então, internet, né? Com a internet eu consigo me comunicar de formas distantes, pessoal. Eu acho que a internet é uma das grandes inovações que o ser humano já pôde fazer. Hoje a gente consegue ter relações sociais pela internet, você consegue ter relações sociais de trabalho, de lazer, seja como for, justamente pela internet, ok? Passando aqui, pessoal, olha só então, sociedade da informação. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui no seguinte, tem muita coisa envolvendo aqui. Olha só, vou começar aqui por baixo, ó. Tecnologia e informação, como forma de garantir hegemonia e manutenção de lucros. Isso daí, pessoal, é marcado pelo neoliberalismo, ok? Não podemos esquecer disso. Predominância do setor de serviços, principalmente os baseados em conhecimento, em detrimento do setor industrial. Então, você tem agora a predominância de pessoas com mais qualificação para trabalhar nas indústrias, ok? Foco na tecnologia, na transmissão de dados e espaços de armazenagem. Então, agora você não precisa ficar guardando um monte de informação. Claro, você precisa guardar, mas você tem o advento da internet, você pode deixar as coisas na nuvem hoje, né? Chegar por último nesse daqui, vou falar desse daqui primeiro, pessoal. Destaque estaria no termo informação e nas tecnologias que efetivam e não o não só termo da sociedade. Bom, termo criado na década de 1990 para representar o desenvolvimento econômico unilateral de algumas nações, que é a sociedade da informação, né? Os portadores do conhecimento seriam os membros da classe dominante. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente prestar atenção nisso, porque o processo de globalização está muito ligado com o capitalismo, tá? Onde você só consegue ter informação se você tiver dinheiro. Olha só então, termo de cunho mercadológico e econômico. Então você tem a Organização do Comércio, tem o Banco Mundial, tem o OMC, tem CMSI. Então tudo isso interligando a questão comercial e econômica, além dos outros organismos também, tá? Então acho que deu para ficar claro o que eu queria explicar aqui. Passando, pessoal, temos aqui um código de barras, né, um e-mail, a rede de informação na era globalizada. Os fluxos de informação e capitais são virtuais. A infraestrutura de comunicação deve ser eficiente. São exemplos de sistemas estruturados em redes na era da globalização, correto? Instalação de caixas eletrônicos, por exemplo, comunicação instantânea via internet, leitura de código de barras nos supermercados, tudo isso é advento da globalização, tá? São apenas alguns exemplos de processos de circulação por sistemas com computadores, antenas, satélites e linhas telefônicas, tudo isso voltado para o trabalho, ok, pessoal? Os cabos de fibra ópticas, olha só, é um filamento flexível e transparente fabricado a partir do vidro ou plástico extrudido que é utilizado como condutor de elevado rendimento de luz e imagens. Olha só então,
Então você vai ter esses cabos justamente para passar a internet, passar a luz, passar as imagens, ok? Cabos fibra ópticas atravessam oceanos por meio de cabos submarinos. Olha só a evolução da internet. Usar cabos para conectar dois continentes separados pelo oceano é um projeto monumental. Olha só, pessoal. Então aí que tá. Eu consigo mandar um oi hoje para alguém que mora lá na Alemanha, né? Se é que dá para vocês me entenderem. É preciso instalar um cabo com milhares de quilômetros de extensão sobre o mar, atravessando fossas e montanhas submarinas. Olha só a imagem do cabo de fibra óptica aí. Bom, pessoal, essa aula vai ficar longa, então eu vou dividir ela em duas partes, tá? Essa primeira parte falando desse meio tecnológico e na segunda parte contribuindo com isso também, tá? Mas vamos dar mais uma avançada aqui na nossa aula. Olha então os satélites, pessoal. Os satélites artificiais é qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Até hoje já foram efetuados milhares de lançamentos desses corpos ao espaço, mas a maioria já está desativada. O satélite é importante para a gente ter informação, né? Hoje, se você pegar o seu celular e chamar um Uber, né? Você só vai conseguir saber, o Uber consegue saber a sua localização e para onde você vai por conta dos satélites, tá, pessoal? Olha só a evolução. Coisa que há algum tempo atrás jamais a gente pensaria que existiria, né? A gente tinha que chamar um táxi ou ficar esperando um ônibus, né? E hoje, olha só o tamanho da evolução. Claro que a gente tem que vincular a globalização, mas a gente está falando de trabalho. Hoje, uma das principais críticas da globalização é a uberização do trabalho. A gente está falando, obviamente, uma relação com a empresa Uber. Por quê? Porque o trabalhador ele não perde os seus direitos trabalhistas, né? Ele é quase que um trabalhador autônomo, né? Mas ele está trabalhando para uma empresa, porque a empresa recebe parte dos seus lucros, ok? E a empresa fornece essa tecnologia em troca dos seus lucros, mas ele não tem nenhum tipo de segurança, nenhum direito trabalhista, tá certo? Então essa é uma das principais críticas à globalização e ao neoliberalismo também, né? Que busca sempre privatizar empresas, né? Então passando aí, pessoal, o satélite de comunicação é um satélite artificial para fins de telecomunicações. Também são usados nas comunicações com navios e aviões, que não podem ser feitos por outras tecnologias, tais como a transmissão a cabo. Permitem o uso de celulares, TV e internet. Então olha a importância dos satélites aí, tá? E é claro que tem dono nesses satélites, tá, pessoal? Na maioria das vezes. Os cabos de fibra óptica e satélites de comunicação. Olha só então um mapinha aqui, ó, a quantidade de satélites e cabo de fibra óptica que a gente tem, pessoal, no mundo, né? Ó, nos Estados Unidos, passando pela... Claro que a gente vê que na África é ao redor da África, a gente vê que nos Estados Unidos, sempre uma ligação com quase todo mundo, né? A gente só vai ter menos ligação ali com a Rússia, com a Coreia do Norte, justamente por ter uma política diferente do resto do mundo, ok? Olha só então, é o mundo conectado por aparelhos internet, né? A rede mundial de computadores foi criada nos Estados Unidos com objetivos militares, ok? A partir da década de 90, a sociedade passou a ter acesso à rede, possibilitou a transmissão de sons, imagens, vídeos e entre outros. Então, no começo, a internet, né, a rede de computador, foi inventada justamente para operações militares e agora depois foi possibilitado para a questão da sociedade. As redes sociais são um exemplo do uso da internet como meio de comunicação. No Brasil, a internet foi liberada em 1992, mas é muito importante a gente saber, pessoal, que de 92 até 2005, 2006, era muito difícil as pessoas conseguirem ter internet e ter computador. Às vezes ela tinha até o computador, mas não tinha o advento da internet. É muito importante a gente saber disso, tá? Mas é uma coisa tão recente e que assim evoluiu tanto que a gente fala, né? É uma coisa
meio que interessante se pensar que de 92, por exemplo, até 2022, que é agora, é, foram 2002, 2012, 30 anos, correto? E foram, não, foram 30 anos sim. E nesses 30 anos, olha o quanto de evolução tecnológica a gente teve, pessoal. Em todos, praticamente todos os setores, ok? Mas como eu falei, não é para todo mundo, ok? Passando aqui. A internet no mundo. Olha só então a questão da internet. Aqui é um mapa muito interessante para a gente, pessoal, muito interessante. A gente tem ali de 0 a 100% a quantidade de países que consegue ter internet. Isso eu estou falando atualmente, tá? Bom, você vê que Estados Unidos, Canadá, os principais países europeus, Austrália, nossa, pessoal, tem muita internet ali. Japão, né, você tem um desenvolvimento gigantesco. No Brasil, é cerca ali de 40 a 60% das pessoas da população que tem internet. Agora, olha só, pessoal, países da América Central ali como México, a gente vai ter a Guatemala, a gente vai ter vários países aí que tem muito pouca internet, né? O Peru, a Venezuela, para vocês terem uma noção. Então, países que tem pouco canal de internet. E agora olha o continente africano, né, pessoal? Então você vê, e o continente africano não é por governo, não, né? A gente pode até falar que a Rússia e a Coreia do Norte, eles têm um governo mais voltado para proteger as suas informações, mas a África não. O que a única coisa que explica a África é o descaso, né, que o mundo todo tem com o continente africano, pessoal, onde você vai ter sempre uma visão de inferioridade entre eles, mas na verdade a gente sabe que foi o próprio europeu que roubou as suas riquezas, assim como fez com o nosso continente americano também. Mas olha só que interessante, né? Esse mapa vai te mostrar muito bem a desigualdade que é nesse processo globalizante. Então, a maioria dos países da África ali não tem acesso à internet, né? Ou tem muito pouco acesso à internet, ok, pessoal? Passando aqui, os meios de comunicação de massa, pessoal, é a disseminação de informação através de jornais, TV, rádio, cinema, também pela internet, os quais se reúnem em um sistema denominado mídia. Isso nós já falamos bastante, até no itinerário do semestre passado a gente bateu bastante nessa tecla, né? Quando a gente estava falando de cultura, ok? Até a gente que acabou citando o nome dos pensadores da escola de Frankfurt também, ok? Olha só, a divulgação em grande escala de mensagens, a rapidez com que elas são absorvidas, a amplitude que atingem todo tipo de público, gera enorme interesse e abre espaço para estudos do nosso comportamento. Mas meio de comunicação em massa, quando a gente estudou por Adorno e Horkheimer, a gente viu, pessoal, que eles são críticos disso, porque é meio que se fosse a cultura fosse começasse a virar padronizada, entende? E eles, obviamente, criaram uma crítica aí ao meio de comunicação em massa. Então, os meios de comunicação de massa têm grande influência na vida das pessoas, isso é obviamente, principalmente com o advento da internet. Então, você pode ser influenciado pela internet, pela TV, né? E a comunicação forma pessoas, né, pessoal? Forma opiniões. Então é por isso que vai ser tão, olha a charge aí, né? De você ou na internet ou na TV coloca as coisas na sua cabeça. E isso é uma realidade, tá? Bom, pessoal, é uma realidade, é uma crítica. Bom, vou ficando por aqui. Essa aula vai ter mais uma aula sobre o mesmo tema, né? Acredito que está bem interessante a nossa discussão. Obrigado pela atenção de todos vocês. Continuaremos também em sala de aula. Eu acho que vai ser a nossa última aula em sala de aula presencial, né? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, pessoal. Opa, tá dando para desligar aqui. Pessoal.